Olá a todos pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo especial em agradecimento pelos 100 subscritores que recentemente atingi. Vocês já podem ter visto pela thumbnail, eu hoje vou-vos falar sobre certos objetos ou produtos que a gente hoje usa e que foram inventados, ou seja, tiveram a sua origem na Segunda Guerra Mundial. É verdade pessoal, a Segunda Guerra Mundial foi um grande conflito, terminou com muitas mortes, cerca de 50 milhões. Houve o Holocausto, onde milhões de judeus foram mortos, mas, contudo, nem tudo foi mal, nem tudo foi tão mal quanto isso. E também surgiram imensas invenções nessa altura que nos ajudam imenso hoje, como por exemplo o micro-ondas, os motores a jato nos aviões e outras que tal. Mas hoje vou-vos falar mais de invenções que se possam trazer para uma mesa de trabalho e que eu vos possa mostrar. Fiquem aí! Bem, o primeiro item desta lista é o computador. Obviamente que nos anos 40 do século XX não existiam computadores deste género, mas foi criado nessa altura e na Primeira Guerra Mundial foi criado o computador que é considerado por muitos a base dos computadores que nós temos hoje em nossas casas. Ora bem, agora vou-vos passar a contar a história. Durante a guerra, os japoneses e alemães usavam máquinas que pareciam simples máquinas de escrever. Como vocês já devem ter visto em casa das vossas avós, aquelas máquinas com que elas escreviam, até mesmo algumas que trabalhavam para escritórios, que até escreviam alguns relatórios e assim. Perguntem-lhes. Mas eram pelo contrário avançadas máquinas de criptografia, sendo que uma mensagem podia ser encriptada por mais de 100 bilhões de combinações possíveis, o que, como podem imaginar, tornava a tarefa de desencriptar à mão esse tipo de mensagens praticamente impossível. E é então que surge a ideia e a necessidade também de criar uma máquina capaz de analisar as diferentes combinações em segundos. Este projeto foi liderado por Alan Turing e o computador que dali surgiu é considerado por muitos o primeiro computador moderno do mundo, como já vos disse anteriormente. Se vocês quiserem ir procurar imagens do computador à internet, ele ocupa uma divisão inteira e pesa cerca de 1 tonelada ou até mesmo mais. Sigam para o segundo! E o segundo objeto desta lista são os M&M's. É verdade pessoal, a famosa marca de chocolates e doces americana M&M's foi criada na altura da Segunda Guerra Mundial. É portanto bastante antiga e no início da sua produção esteve totalmente ligada ao exército norte-americano. Apenas fornecia chocolates para o exército norte-americano. Eu já vou abrir e já vos vou mostrar mais pormenores porque vocês vão entender que vão precisar de os saber. Ora bem, o cenário que levou à criação deste fabuloso produto e alimento foi a Guerra Civil Espanhola, um confronto que decorreu entre 1936 e 1939 e que opôs nacionalistas, liderados pelo general Francisco Franco, o famoso ditador espanhol, que tinham o apoio da Itália e da Alemanha nazi, aos republicanos, que contavam com o apoio da União Soviética. E esta guerra atraiu inúmeros voluntários, mas também curiosos, entre eles Forrest Mars, que já tinha criado a famosa marca Pedigree e o arroz Uncle Ben. É verdade pessoal, aquela marca de rações para animais, mais propriamente para os nossos animais de estimação que vocês conhecem, que é a Pedigree e o arroz Uncle Ben, que vocês já devem ter visto nos nossos supermercados, foram criados por Forrest Mars. E naquela guerra este senhor reparou que alguns soldados comiam o chocolate revestido de calda de açúcar para assim este não derreter. Pouco tempo depois, nos Estados Unidos, juntou-se a Bruce Murray e foi então criada a famosa empresa que de início só abasteceu a indústria militar americana, maravilhada com o facto daquele chocolate não derreter, o que tornava perfeito o seu consumo em alguns cenários mais quentes, como as ilhas do Pacífico Sul, aqueles arquipélagos extremamente quentes e tórridos, o Mediterrâneo
mais ou menos a nossa zona, que também costuma ser bastante quente no verão, e o norte da África, com os seus desertos a perder de vista. Com o fim da guerra, o produto passou a ser comercializado e dura até aos nossos dias. Agora vou abrir a embalagem, que é para vocês perceberem melhor um bocadinho como é que é o produto. Ora bem, pessoal, como vocês podem ver, aqui está revestida por uma calda de açúcar. Se nós partirmos, como eu acabei de partir com os dentes, vocês reparam que realmente era muito difícil este chocolatinho se derreter, pois o chocolate estava dentro de uma calda de açúcar. Passemos à próxima. E é assim que passamos ao terceiro produto da nossa lista. A bebida gaseificada Fanta. Não estavam à espera, pois não? É verdade, pessoal. Esta bebida também foi criada um bocadinho antes do início da Segunda Guerra Mundial. E vocês já vão perceber porquê. Nos anos 30, o consumo da Coca-Cola estava bem implantado na Alemanha. E com a subida em 1933 de Adolf Hitler ao poder como chanceler e de um ano depois como Führer de toda a Alemanha, várias multinacionais foram nacionalizadas e a Coca-Cola não foi exceção. Em 1938 havia inúmeras fábricas prontas para produzir e engarrafar a bebida, mas não tinham a receita da Coca-Cola, porque como vocês bem sabem, a receita da Coca-Cola é secreta. E é então que, para aproveitar todo aquele potencial de produção, os alemães decidem inventar uma bebida gaseificada com um pequeno toque de laranja. Depois da guerra, a Coca-Cola apercebeu-se do potencial da bebida, fez pequenas alterações e surgiu a bebida que todos nós conhecemos atualmente. Venha o próximo! Ora bem, agora vamos ao quarto elemento desta lista. A fita adesiva. Ora bem, neste elemento é que surge aqui um pequeno problema. Não era bem este género de fita que era utilizada pelos soldados na Segunda Guerra Mundial. Era um tipo de fita que ainda era um bocadinho melhor do que esta e que consistia e que era feita à base de borracha e com filamentos de plástico, o que fazia com que ela colasse e aderisse muito bem, e era muito usada em caixas de munições para evitar que a água da chuva e a umidade entrassem nas mesmas e as deixassem inutilizadas. Siga para o próximo. O quinto elemento desta lista é a marca Nescafé. Ora bem, em 1930 o mundo estava mergulhado numa crise sem precedentes, como nunca se vira antes. E o Brasil era um dos maiores produtores de café do mundo, mas contudo a produção desse ano ficou parada no armazém sem compradores. E é então que o governo brasileiro pede à Nestlé que desenvolva um café solúvel, devido aos que existiam já nessa época, porque já existia café solúvel nessa época, serem de qualidade fraca. E em 1938 surge a Nescafé, que por ser um produto de fácil produção, embalagem e utilização e de muito bom em termos de sabor, foi amplamente utilizado pelo exército americano na Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia é o produto mais lucrativo da marca Nestlé e uma das marcas mais lucrativas de todo o mundo. Este café solúvel. Siga para o próximo. Pessoal, o sexto e último elemento desta lista são os óculos aviador que eu tenho metidos neste momento. Ora bem, os antigos óculos de aviador protegiam muito bem a cabeça por causa do cockpit ser aberto. Até aos anos 30 o cockpit era aberto e os antigos óculos eram muito pesados, mas protegiam muito bem por causa de muitos fragmentos que voavam e poderiam atingir até mesmo mortalmente os pilotos. Mas como entretanto chegou a era dos cockpits fechados, começaram a surgir pares de óculos para proteger os olhos dos raios do sol, que
tinham imenso estilo, como são estes aqui. Estes óculos foram muito usados por um general que era o general Douglas MacArthur quando este mesmo desembarcou nas Filipinas para a libertar do domínio japonês, e foi muito fotografado pela imprensa com estes óculos a aviador. Atualmente a maior parte da produção dos óculos a aviador é assegurada pela marca Ray-Ban, mas estes não são dessa marca, pois seria um bocadinho dispendioso. E foi isto o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, metam um like, comentem aí sugestões construtivas, partilhem este vídeo ao máximo com os vossos familiares, colegas, amigos, com toda a gente que vocês conheçam. Espero por vocês no próximo vídeo e até à próxima!